Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Poderoso fez por mim maravilhas. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Meus queridos irmãos e irmãs, como vos disse no início desta celebração, hoje em toda a igreja nós celebramos a festa de Nossa Senhora do Carmo, ou Nossa Senhora do Monte Carmelo. O Monte Carmelo, ele está ali na Terra Santa, perto de Haifa, a cidade que hoje é capital da Palestina, ali em Jerusalém, a capital histórica Jerusalém, a capital econômica Haifa. Do lado de Haifa está então o Monte Carmelo, que foi onde o profeta Elias fez aquele culto de adoração a Deus, onde ele confrontou os 450 profetas de Baal. Veja, a festa que hoje nós comemoramos na igreja, ela remonta do século XIII, quando, por ocasião das cruzadas, os carmelitas ocuparam então aquele espaço santo da terra de Jesus, aonde está o Monte Carmelo. A história conta da seguinte forma: os sarracenos e os mouros, que eram etnias árabes, todos eles muçulmanos, eles empreenderam então uma invasão à Terra Santa para aniquilar a lembrança do cristianismo. Os muçulmanos, eles então chegavam e tomavam conta dos lugares santos e detonavam tudo, soterravam os lugares santos para que não se houvesse mais peregrinação e a ideia, a mensagem de Jesus Cristo fosse então esquecida. E eles foram realmente decididos a fazer isso. Os muçulmanos chegaram na Terra Santa, invadindo todos os lugares santos, armados, com arte bélica, para poder fazer sumir da face da terra a lembrança do cristianismo. Foi quando, no momento de trégua, a igreja investiu no fato de incentivar cristãos a irem morar nos lugares santos. Porque terra ocupada precisa ser primeiro dominada para depois ser invadida. Se a terra está lá de boa, basta os muçulmanos chegarem e tomarem. Mas se a terra tem dono, então aí a gente precisa confrontar. Por isso a cruzada foi chamada de guerra santa. Porque imagina você está lá na sua casa, com a sua mulher e os seus filhos, entra um bandido para poder roubar a sua casa, é claro que você vai reagir. Você não vai dizer assim: ah, mas eu sou cristão, então pode levar tudo, leva, abusa da minha mulher, leva, quer levar os filhos também? Faz tráfico de órgão com eles, leva. Não, entraram para invadir a sua casa. Veja, se você precisa reagir contra estes homens que invadiram aquilo que é seu, isso é obrigação de responsabilidade. Você sabia que, inclusive, ao tentar proteger a sua família, se acontecer de você matar o bandido por legítima defesa, isso não é nem pecado? Justamente. Porque para ter pecado mortal, primeiro precisa existir liberdade. E você foi coagido pela situação a defender a sua casa, fazendo aquela outra agressão. É claro que ninguém quer matar ninguém. Mas veja, a igreja empreendeu então guerra santa para defender uma casa que era nossa.
A Terra Santa é casa, primeiro, dos cristãos, os lugares santos. E foi nessa época, então, que a igreja levou para o Monte Carmelo, onde viveu o profeta Elias, um convento de frades. Era o século 13. E à frente da congregação estava um homem muito santo, que se chamava São Simão Stock. São Simão Stock, ele tinha sido eremita desde os 12 anos de idade, e ele viveu recluso no meio do deserto durante 20 anos, e depois disso ele foi então liderar a congregação ali no Monte Carmelo. E veja, tratava-se de guerra. Graças a Deus no Brasil, a nossa geração nunca soube o que é uma guerra. Mas aquilo que estava acontecendo lá era uma guerra. Tinha faca, tinha pólvora, era uma guerra. As pessoas estavam morrendo. E veja, os frades, padres, religiosos, estavam todos apavorados. Os mouros e os sarracenos estavam cercando a Terra Santa de todos os lados. Foi quando num dia, em oração, este homem santo, que estava à frente do convento, São Simão Stock, em oração, ele viu a Virgem Maria vestida com o hábito do Carmelo. E ela apareceu, como nós estamos vendo naquela imagem, com o menino Jesus nos braços, e diz a história que ela ofereceu, como símbolo de defesa, para São João Stock, um avental, que é aquilo que nós conhecemos como escapulário. Veja, nada mais é o escapulário do que em miniatura aquilo que seria um avental. É certo que no meio de nós aqui, nós temos aqueles irmãos que vão fazer a coleta, e que no momento da coleta vão colocar aquele jaleco, que cobre a frente e atrás, mas não tem manga. Veja, o escapulário, na verdade, ele é aquilo. Isso que o padre coloca. Isso aqui é o escapulário. O que nós usamos, aquele pequenininho, é em miniatura, um simbolismo disso, que no hábito carmelita, os religiosos usam, que nada mais é do que um avental. As donas de casas aqui presentes, aposto que usam avental, né? Quantas donas de casa temos aqui? Levante o braço para a gente ver. Tudo bem. Agora, vocês que levantaram os braços, continuam com o braço levantado. Quem está perto, repara na unha, para ver se é dona de casa mesmo. É? É dona de casa mesmo? Mostra para a irmã do lado aqui, ó. E dona de casa, que é dona de casa, tem sempre à disposição um avental. Mas agora eu convido você a imaginar comigo. São João Stock estava num cenário de guerra. Ele não estava na cozinha. Ele não tinha que matar barata, ele tinha que matar muçulmano. Ele não tinha que fazer comida. Ele tinha que se proteger e se manter vivo junto com os frades. E ele poderia ter dito assim: poxa, Nossa Senhora, eu estava esperando que a senhora fosse me dar uma escopeta, a senhora me dá um avental? Eu estava esperando que a senhora fosse me dar um cutelo, uma faca, um facão. Porque, afinal de contas, podia ter parecido para São João Stock Nossa Senhora da Defesa, né? Já viu Nossa Senhora da Defesa? A imagem dela é um menininho se protegendo atrás do manto dela e ela com a faca na mão, né? Eu digo que é Nossa Senhora sergipana. É aquela que diz assim, risca a faca, né? Passa a faca no... Pois pise aqui, seu capeta. Pois podia ter aparecido para São João Stock Nossa Senhora sergipana. Maria bonita, né? Mas não, Nossa Senhora do Carmo apareceu como? Ela apareceu com o hábito carmelita, oferecendo para ele um avental. Um avental que cobria a frente e cobria o verso.
Por quê? Porque não existe proteção maior. Escudo protetor do cristão se chama o serviço da obediência. Quando nós somos obedientes a Deus, nós não precisamos ficar assustados demais com aquilo que nos aflige. Basta para nós fazer a vontade de Deus. Você escutou o evangelho que nós proclamamos agora há pouco? Disseram para Jesus: Senhor, a tua mãe está lá fora e ela procura te ver. E ele disse: a minha mãe, os meus irmãos, quem são? São estes que ouvem e obedecem à palavra de Deus. Existe uma proteção suprema no ato de servir e obedecer a Deus. Meu irmão, o que Nossa Senhora está nos ensinando é o seguinte: agrade o coração de Deus, e a proteção da sua vida estará segura nas mãos daquele que tudo pode. Para que viver preocupado com muita coisa? Ah, padre, porque lá no meu serviço tem uma colega que trabalha do meu lado, que ela é evangélica. Ela falou que essa noite sonhou comigo, e no sonho dela, a minha sogra fez macumba para mim. Aí a pessoa fica apavorada. Ai, meu irmão, que a sua sogra seja uma jararaca suficiente para fazer coisas para você, isso é muito capaz. Mas veja, se você está confessado, se você participa da missa todo domingo, se você serve a Deus, se você tem fé, para que viver preocupado com as coisas que nos afligem? Na carta de São Pedro ele diz assim: meus irmãos, lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois Ele tem cuidado de vós. Porque na verdade tudo que nós precisamos fazer é entregar a nossa vida ao cuidado de Deus, servindo-o de todo o coração. Nós não precisamos de um escudo, nós precisamos de um avental. A gente precisa ser servo do Deus Altíssimo, porque enquanto nós cantamos, louvamos, rezamos, bendizemos o nome de Deus, Deus peleja por nós. Não é certo que diz a palavra que os nossos inimigos não são de carne ou sangue? Essa é a primeira coisa que eu digo para dizer para você que essa sua amiga do trabalho está errada. Que olha, se Deus quisesse revelar para ela que a tua sogra tivesse feito isso, eu acho que Ele não faria. Primeiro por quê? Porque vai colocar discórdia entre você e a sua sogra, e não é isso que Jesus quer. Então, sai de cogitação o fato de que foi Deus que revelou isso para o seu amigo. Pelo amor de Deus, não vamos nos deixar alarmar por tudo que nos acontece, como se a gente tivesse um Deus fraco, um Deus que não pudesse fazer nada pela gente. Você não serve ao Criador do universo, então de que é que você vai afligir a sua vida? Se você coloca o avental do serviço, o escudo de proteção está sobre nós. Eu gosto tanto da fórmula de bênção que o sacerdote usa quando ele vai abençoar os objetos, pois ele diz: a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez. Você prestou atenção nisso que a igreja reza? A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu. Meu irmão, quem te protege foi a mesma mente inteligente que criou o mar, o universo, as estrelas. Quem é por você muito maior do que aquele que está no mundo. Me recordo de já ter contado essa piada aqui, mas eu vou contar de novo, e vocês vão rir tudo de novo, tá? Vai deixar eu sem graça não. Diz que o Papa teve em Aparecida. Aí quando chegou em Aparecida, veja, é uma piada, viu gente? Não é verdade não. O Papa estava em Aparecida. Quando o Papa chegou lá, ele foi andar de Papa móvel, ele falou para o motorista: estou cansado de passageiro, passa para trás que eu que vou dirigir. E o Papa passou para frente, o motorista foi para o banco de trás, obedeceu o Papa, imagina.
E o Papa pegou então o carro, o Papa móvel ali na Dutra, do São Paulo ao Rio, ele sentou o pé e fez 150, 160, 180, e a polícia veio e parou o Papa. Bonito, hein, seu Papa? 180 na Dutra. Tem juízo não, né? Multinha para o senhor. Aí enquanto ele estava lá escrevendo a multa, o outro passou o rádio para ele. Ô, quem que era o bacana que estava aí a 180 na Dutra? Aí o policial respondeu, olha, eu não sei não. Ele deve ser muito importante, porque o motorista dele é o Papa. Muito bem, muito obrigado por terem ido de novo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei quem você é, mas você deve ser muito importante, porque quem é o seu guarda-costas é o Espírito Santo de Deus. Tudo que você precisa fazer é colocar o avental de servo do Senhor. Você se faz servo dele e ele te protege. Foi isso que ele fez com São Simão Stock. Por meio da Virgem Maria, ele diz, toma o avental. Você tem medo dos sarracenos, dos mouros, dos muçulmanos? Estão com arma de fogo, pólvora, facas. Coloca o avental do serviço e eu te protejo. Eu não sei quem você é, meu irmão, mas eu sei de uma coisa, aquele que te protege é maior do que aquele que está no mundo. Quem poderá ser contra nós? Diz São Paulo na carta aos Romanos. Se Deus que nos deu o seu único Filho não nos condenou, quem poderá nos condenar? Nem a altura, nem os abismos, nem principados, nem potestades, nem a nudez, nem a fome, nem a espada, nada, 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 nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Tudo que nós precisamos fazer é servir a Ele, ser obedientes, porque o que o servo faz? Ele coloca o avental e obedece. Eu queria encerrar essa homilia contando para você uma história. Poucos dias, vocês sabem, eu fui em missão ali nos Estados Unidos. E estando ali, eu tive a oportunidade na Filadélfia de visitar o santuário de Nossa Senhora das Graças. Ela apareceu na França, mas a relíquia da cadeira onde Nossa Senhora apareceu estava nesse santuário, ali nos Estados Unidos. Conta uma história, que naqueles dias da aparição da Virgem Maria, ela aparecia sentada num trono, uma cadeira desta de altar, e espalhou-se a notícia de que todo mundo que peregrinava até aquela igreja, tocava na cadeira onde Nossa Senhora aparecia, era curado de qualquer doença. E tinha uma mãe que tinha um filhinho pequeno, 5 anos de idade, com uma doença muito terrível e muito singular. E ela já tinha feito de tudo para curar o filho dela sem sucesso. Quando ela pensou, eu vou na França, vou levar meu filho para tocar na cadeira. Ela vendeu tudo, arrumou o que tinha, foi para a igreja. E quando ela chegou no santuário, o santuário estava fechando as portas. O segurança estava barrando as pessoas de entrarem. E ela não ia conseguir entrar na igreja. De repente, por um descuido do segurança que estava na porta, ela conseguiu passar a criancinha para dentro do corredor da igreja. E a criancinha de 5 anos, correndo pelo corredor central, a cadeira assim à frente, e a mãe lá na porta dizendo, vai, toca na cadeira de Nossa Senhora. De repente a criancinha parou no meio do corredor e ficou olhando para a cadeira. E a mãe gritando, mas a criancinha não tinha reação.
Então o segurança foi lá, pegou a criancinha e levou para fora. Tirou da igreja. E a mãe daquela criancinha olhou para ela e disse assim: minha filha, por que você não fez o que a mamãe falou? Por que você não correu e não tocou na cadeira da Nossa Senhora? Aí a menina olhou para a mãe e falou assim: mãe, é porque lá no trono tinha uma mulher muito bonita sentada na cadeira. E ela me disse assim que eu não precisava tocar na cadeira, que eu já estava curada. Quando a gente obedece a Deus, é porque a gente vestiu o avental da Virgem Maria. Ela que disse nas bodas de Caná: façam tudo o que Ele vos disser. Ela manda, nós obedecemos, nós vestimos o avental e ela intercede por nós. Eu convidei o André para cantar uma música para nós. Todas as vezes que eu escuto essa música, uma música do Valmir Alencar, eu tenho a impressão que ele, quando fez essa música, ele imaginou Nossa Senhora intacta num terreno de guerra. E eu queria que você escutasse bem essa música, porque eu sei que é esse o sentimento que você vai ter também. Pode ser que você não conheça, mas eu queria que você fechasse os seus olhos e escutasse, porque essa canção, ela é muito poderosa. E ela diz do privilégio que Nossa Senhora teve de estar intacta no meio da guerra. Se ela venceu os muçulmanos na Guerra Santa, ela há de vencer também todos os inimigos da sua vida. Escute. Foi num mundo de escravidão, distante do amor maior, em meio aos homens Deus achou uma pérola. Foi num tempo de escuridão, onde a esperança então brilhou, porque no alto Deus achou uma pérola. Escute, meu irmão. Quem seria capaz de aceitar um plano sobrenatural, conceber o Salvador e depois a morte o entregar? Quem ficaria de pé diante da cruz e ainda em Deus confiaria? Sim, Deus achou uma mulher, um ícone para a humanidade. Seu nome é Maria. Escute de novo, cante, André, do início. Foi num mundo de escravidão, distante do amor maior, em meio aos homens Deus achou uma pérola. Foi num tempo de escuridão, onde a esperança então brilhou, porque no alto Deus achou uma pérola. Quem seria capaz? Quem seria capaz de aceitar um plano sobrenatural, conceber o Salvador e depois
depois a morte o entregar. Quem ficaria de pé diante da cruz e ainda em Deus confiaria? Sim, Deus achou uma mulher, um ícone para a humanidade. Seu nome é Maria. Sabe, meu irmão, quando eu olho para a Virgem Maria, eu não sei se você já viu um filme que se chama As Crônicas de Nárnia, Príncipe Cáspian. Existe uma cena no filme em que o bem está ali confrontando o mal, dois exércitos, um do bem e outro do mal, e de repente o mal está ganhando sobre o bem, e o bem precisa de uma última arma poderosa. Aí quando o mal está lá no ápice ganhando, de repente lá no horizonte aparece uma menininha, a Lúcia, que é a personagem principal do filme. E ela vem toda meiguinha, porque ela é bem pequenininha. E o exército como que dá aquela suspirada, tipo assim, não estão ganhando até agora, não vão ganhar mesmo com essa menina. De repente atrás da menina vem o leão, que é a representação de Deus, de Jesus no filme, né? Quando eu olho para Nossa Senhora, eu imagino ela assim, muito frágil, mas uma mulher de guerra. Porque sabe, se Deus tivesse de lutar com o diabo, o ringue não ia ter graça, porque basta Deus soprar e o diabo. Mas aprove Deus, para que a vitória tivesse gosto de vitória, vencer o diabo não com as forças dele, mas com a força de um ser humano. Por isso ele disse, ela pisará a cabeça da serpente. Se você precisa de proteção, não faça outra coisa senão vestir o avental da Virgem Maria. É por meio dela que Deus quis vencer o inimigo. É por meio dela que Deus quis trazer a vitória para a sua vida. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele assim, vista o avental da Virgem Maria. Ele é um escudo de proteção contra toda investida de Satanás. O escudo de proteção contra Satanás é o avental da Virgem Maria. Quem seria capaz? Quem seria capaz de aceitar um plano sobrenatural? Conceber o Salvador. Conceber o Salvador. E depois a morte entregar. Quem ficaria de pé? Quem ficaria de pé diante da cruz? E ainda em Deus confiaria. Deus achou. Sim, Deus achou uma mulher, um ícone para a humanidade. Um ícone para a humanidade. Seu nome é Maria. Seu nome é Maria. De novo, quem seria capaz? Quem seria capaz de aceitar um plano sobrenatural? Um plano sobrenatural. Conceber o Salvador. Conceber o Salvador. E depois a morte entregar. Quem ficaria de pé? Quem ficaria de pé diante da cruz e ainda em Deus confiaria? Sim, Deus achou uma mulher, um ícone para a humanidade. Um ícone para a humanidade. Seu nome é Maria. Viva Nossa Senhora! Viva a Virgem Maria! Viva a Mãe de Jesus! Viva Maria! Viva a Mãe de Jesus! Seu nome é Viva Maria!
conceber o Salvador e depois a morte entregar. Quem ficaria de pé? Quem ficaria de pé diante da cruz e ainda em Deus confiaria? Sim, Deus achou uma mulher, um ícone. Vamos de novo cantar esse refrão. Quem ficaria? Quem seria capaz de aceitar um plano sobrenatural, conceber o Salvador e depois a morte entregar? Quem ficaria de pé? Quem ficaria de pé diante da cruz e ainda em Deus confiaria? Sim, Deus achou uma mulher, um ícone para a humanidade. Seu nome é Maria. Seu nome é Maria. Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Viva a Virgem Maria! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.